prefeitos do Rio Grande do Norte e do país têm hoje na capital, Brasília. E no programa de hoje nós vamos conversar com Valério Mesquita. Ele é escritor, mas hoje exerce uma missão importante no Rio Grande do Norte. É presidente do TCE. E o TCE tem se informatizado, tem várias novidades que ele vai compartilhar conosco no programa de hoje. Doutor Valério Mesquita, muitíssimo obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, boa tarde aos telespectadores da Conexão Potiguar, da Band Natal. É um prazer recebê-lo aqui. Eu gostaria de começar a nossa conversa pedindo para o senhor nos explicar qual a missão, qual a função do TCE. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, a sua missão constitucional é o controle externo. É um órgão, pela Constituição, auxiliar do Poder Legislativo. E então nós exercemos o controle externo da parte orçamentária, fiscalizadora, de todos esses segmentos. E a parte contábil. Então prestamos este serviço junto às prefeituras municipais, às câmaras municipais, ao governo do Estado, os órgãos da administração direta e indireta. Toda a fiscalização, o controle informático do Tribunal de Contas. É certo dizer que depois da lei de responsabilidade fiscal, as prefeituras, os entes, os municípios os órgãos gestores de despesa têm mais cuidado no que diz, profissionaram mais essa questão dos trâmites burocráticos e legais das contas públicas? Cuidado e controle. Cuidado e controle, porque, na verdade, a lei da responsabilidade fiscal estabeleceu limites, fronteiras para os gastos dos municípios, que antigamente era de uma forma desordenada. Hoje não. Hoje existe a lei, o limite prudencial para que as prefeituras, o governo do Estado, enfim, todos os órgãos jurisdicionados, eles façam os seus gastos, apliquem os seus recursos, mas dentro de uns seus limites. A LRF foi um dos grandes benefícios trazidos para o controle das contas públicas. Hoje, se o senhor tivesse que... É claro que na sua função o senhor não iria fazer isso, mas se o senhor tivesse que dar uma sugestão ao gestor bem intencionado, no sentido dele não ter problemas com as contas do município e com o seu próprio nome no futuro, quais seriam os cuidados fundamentais, ou quais são os cuidados fundamentais que o gestor deve ter? O primeiro, planejamento. Até o próprio Tribunal de Contas tem o seu planejamento estratégico e o tribunal se rege por esse planejamento estratégico. Todas as nossas ações estão voltadas, são retiradas do planejamento estratégico. Então, eu recomendo aos gestores planejarem as suas gestões. Esse é o conselho básico, fundamental, que eu posso dar aos senhores prefeitos. E a aplicação honesta, correta dos recursos. Porque o tribunal não é só também para punir. O tribunal é também para ensinar. Daí o braço pedagógico do tribunal ser, na verdade, a escola de contas. Queria que o senhor nos esclarecesse o que é exatamente, como é que funciona a escola de contas? A escola de contas, ela que agora completou 7 anos de existência, Pinto, ela presta um grande serviço, não apenas aos próprios funcionários do Tribunal de Contas, treinando os técnicos para ensinarem, inclusive aos gestores, aos auxiliares das prefeituras e das câmaras municipais, como devem todos atuarem dentro das suas atividades específicas. Então, a Escola de Contas atende a todo o Rio Grande do Norte. Ela faz reuniões, seminários de prefeitos nas regiões, no Agreste, no Seridó, no Oeste, no Mato Grande, e age de uma forma planejada. Portanto, é de grande valia esse trabalho, porque não adianta só, como eu falei no início, punir, mas também ensinar a errar menos. Porque ser infalível, ninguém é infalível. Mas primeiro a errar menos, a planejar as suas gestões, a prestar as suas contas de uma forma correta, sem problemas de ser multado, de ter que devolver dinheiro ao erário. O Tribunal de Contas não se sente satisfeito em aplicar essas sanções. Nós queremos que o gestor administre bem as suas
as suas comunidades, os seus municípios, as suas secretarias, as economias mistas, as fundações, etc. Desse ponto de vista ainda erra-se muito pela quantidade de notícias que nós podemos ler na imprensa local acerca de prefeitos que perdem o direito de disputar no futuro cargos, prefeitos que têm que devolver dinheiro. Isso é muito comum nas manchetes dos jornais. Infelizmente, meu caro Pinto Júnior, nós temos esse desprazer de semanalmente o tribunal ter que aplicar essas sanções. Quando não é devolução ao erário, que é o mais lastimável, também a perda de prazos. Isso eu advirto aqui, o gestor nunca perca um prazo das prestações de contas ao tribunal. Eles sabem, porque os seus auxiliares e também os escritórios de contabilidade que são contratados pelas prefeituras sabem, porque são escritórios já antigos que prestam essa assessoria contábil aos órgãos públicos de um modo geral. Isso aí é muito importante. E evitar multas, porque as multas são aplicadas de acordo com a lei orgânica do tribunal, de acordo com o regimento, certo? Tudo embasado dentro da lei complementar. Perfeitamente. Doutor Valério Mesquita, presidente do TCE, pedir licença ao senhor e aos nossos telespectadores para fazermos um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre a inspeção anual do TCE nos municípios. Um minuto só e a gente já volta. Que tal receber em seu celular os maiores segredos que o seu astro pode revelar? Agora você pode começar o seu dia com as decisões na palma da sua mão. Envie ouro para 48069 e fique livre para baixar o que quiser sobre o seu mapa astral, ascendentes e horóscopo. Envie ouro para 48069 e descubra o misterioso mundo da astrologia. Momento do kart. Praticado dentro do que manda a regra, o kart é um esporte seguro. Antes das corridas, todos os pilotos recebem instruções para evitar acidentes. As pistas são desafiadoras e contam com curvas de todos os tipos. As corridas ocorrem com chuva ou sol. Os capacetes, macacões e luvas são de uso obrigatório para a prática segura do esporte. Segurança, velocidade e emoção. Momento do kart. Oferecimento BIOS. Criando vida. Realizando sonhos. Líder Rio. A pronta entrega de Natal. E Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Agora você tem mais um canal para participar do programa Rio Grande do Norte Urgente. Mande um SMS para 72250 com as palavras Band Urgente e participe. Olho na tela, olho na Band. De volta ao programa Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que nos acompanha pela Band de segunda a sexta-feira, às 14h30. No bloco anterior, nesta conversa que estamos tendo hoje com o conselheiro e presidente do TCE, Valério Mesquita, nós deixamos no ar uma pergunta. O programa de inspeção anual nos municípios, junto ao governo do Estado, está programado para quando, doutor Valério? Já iniciamos 2 tipos de inspeção. A primeira, por solicitação do Ministério Público, junto ao Tribunal, Ministério Público junto ao Tribunal, para que os telespectadores conheçam, ele é constituído de 7 procuradores, como também o plenário do Tribunal é constituído de 7 conselheiros. O Ministério Público solicitou uma inspeção extraordinária nas contas públicas do governo do Estado relativas ao exercício de 2010, de janeiro a dezembro. Essa inspeção tem como relator o conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves. Ela já está em pleno andamento e até o segundo semestre ela deverá colher todos os resultados, submetê-las ao Ministério Público, ao corpo instrutivo, Ministério Público e depois ao próprio relator que vai emitir o seu julgamento. Essa é a primeira inspeção. A outra inspeção é através da primeira Câmara de Contas. A primeira Câmara de Contas reúne exatamente 3 conselheiros, sob a presidência, a primeira Câmara, do conselheiro Alcimar Torquato, que é o nosso decano, é o conselheiro mais antigo,
E então essa primeira Câmara, ela inspeciona, ela julga também os processos dos municípios do Rio Grande do Norte, prefeituras e câmaras municipais. E ela tem um cronograma anual que vai neste primeiro semestre e vai do segundo semestre dos diversos municípios do Rio Grande do Norte. A opção tomada pela primeira Câmara do Tribunal este ano foi por aqueles municípios mais problemáticos, aqueles municípios mais reincidentes, daqueles municípios que têm problemas em suas prestações de contas, que desobedecem aos prazos. Então foram escolhidos esses municípios para serem inspecionados. É um dos critérios. Esse é o critério mais... É o que foi mais acolhido pelos senhores conselheiros que pertencem à primeira Câmara. Então, ela já está em execução, certo? Em diversos municípios. Pode ser na região do Oeste, pode ser na região do Seridó, Agreste, etc. Eu achei que fosse um sorteio, mas não tem. Não é sorteio, não. Tem critérios. O critério foi esse. Perfeito. Uma das coisas que a Justiça, os juízes reclamam e membros da Justiça é sobre a quantidade de processo excessiva para pouca quantidade de juízes. No caso do TCE, existe um acúmulo de processo ou a demanda está de acordo com a quantidade de conselheiros? Não. Na verdade, o tribunal não nega que existe acúmulo de processo. Isso existe em qualquer tribunal. E é o grande desafio, jornalista José Pinto Júnior, que eu estou enfrentando. É o grande gargalo do tribunal, é a quantidade de processos. Agora, para isso, eu estou contando com o apoio dos meus colegas conselheiros, do Ministério Público junto ao tribunal, e estabelecemos uma correição. O que é exatamente a correição? Queria que você explicasse para a gente. Correição é o seguinte: ela está sendo presidida, coordenada pela corregedora do tribunal, a conselheira Maria Adélia Salles, a ex-presidenta, a qual substituí no tribunal. E então ela montou uma comissão que está percorrendo os demais órgãos do tribunal, onde existem os acúmulos do processo. Processos de pessoal. Quais são os processos de pessoal? São os processos de aposentadoria, processo de pensão e processo de nomeação. Então, a correição já passou por esse departamento de pessoal. Já fez o seu levantamento e depois ela foi para o DAE. O que é a DAE? O DAE é o cartório do tribunal. É onde os processos vão para citar os gestores. Lá também tem acúmulo de processos. Já passou por lá, já fez o levantamento com as sugestões para ver o quê? Me permitam a expressão, a desova dessa quantidade de processos, certo? Já estamos indo agora para a DAD. A DAD o que é? É o órgão da administração direta do Estado. São os processos que estão acumulados lá, das secretarias de Estado, de todas as secretarias, do governo do Estado, das licitações. Estamos indo para lá agora para justamente fazer o levantamento e equalizar o número de processos através de súmula, de julgar processos que tenham a mesma destinação específica, o mesmo tema. 100, 200, 300 processos e nós então, por um voto só, nós tirarmos esses processos de pauta, para acolher, então, a grande demanda diária que continua chegando. Continua chegando. A entrada de processos é maior do que a saída. Então, o acúmulo a tendência é cada vez mais... Exatamente. Esse é o desafio aos atuais, não é só para mim esse desafio, são para todos nós. Para fazermos o quê? Concomitantemente, nós julgarmos processos da gestão atual e julgarmos processos das gestões passadas, para poder pelo menos equilibrar essa sistemática de processos, tudo dentro do planejamento estratégico, que é uma espécie de constituição de Bíblia do Tribunal de Contas. Presidente Valério, pedir licença ao senhor para mais um rápido intervalo e deixar mais uma questão no ar. Haverá mudanças, pelo que sabemos, Getúlio Nóbrega, o conselheiro Getúlio, doutor Getúlio, vai se afastar. Quem é que está na lista tríplice? Eu vou pedir para o senhor nos dizer no próximo bloco. A gente volta em um minuto.